Alô pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal do Novo Ocidente. É... Hoje é a terceira aula. Eu tentei gravar com Facecam, mas não ficou uma qualidade boa, questão de iluminação, etc, etc. E tive que fazer as coisas um pouco improvisada. E eu não quero deixar de seguir o roteiro para não me para eu não me perder no assunto, né? Porque de vez em quando dou uma viajada e começo a falar de outra coisa, enfim. Então vamos lá. O tema de hoje é terceira aula, né? É continuar falando sobre a criação e a queda do homem. A igreja ensina que Deus criou tudo a partir do nada. Isso significa que nada existiria se ele não tivesse criado e também não tivesse. Ele quis criar, a partir de uma vontade própria de Deus. A criação não foi um acidente, não foi um processo cego, não foi um acaso. Foi uma decisão livre e amorosa de Deus. E é sempre bom lembrar, Deus não cria porque precisa, Ele cria porque quer comunicar a sua bondade, quer que existam seres que participem de sua felicidade. É por isso que no livro de Gênesis, mesmo usando uma linguagem simbólica, repete várias vezes, e Deus viu que era bom, né? O universo é bom, a matéria é boa, o corpo é bom. A criação inteira é marcada pela ordem e pela inteligência divina. E no ápice da criação, Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É dito lá em Gênesis. Ser imagem de Deus significa principalmente duas coisas. Primeiro, que possuímos inteligência e vontade. Ou seja, somos capazes de conhecer a verdade e amar o bem. E segundo, que somos criados para viver em comunhão. Assim como Deus é uma comunhão de pessoas, 3 pessoas, né? Deus cria o homem com corpo e alma. A alma é imortal e é criada diretamente por ele. O corpo é formado da terra, mas elevado pela graça. E o mais impressionante, Adão e Eva receberam dons sobrenaturais. Eles possuíam graça santificante que os unia a Deus, harmonia interior, ou seja, a razão dominava os instintos, existia também a imortalidade, eles possuíam também a imortalidade e uma ordem perfeita entre o homem, a mulher e a criação. Então vem a pergunta que todo mundo faz: o que deu errado? Tá? A resposta é bem simples e profunda. O homem abusou da sua liberdade. Deus colocou Adão e Eva à prova, não para os fazer cair, mas para que pudessem escolher livremente amá-lo. Agora eu vou entrar na questão do pecado original. O pecado original é a condição caída na qual todos os seres humanos nascem depois da falta cometida por Adão e Eva no paraíso. Para entender bem, a gente vai separar 3 coisas: o ato de Adão e Eva, as consequências para eles e as consequências para nós. Deus criou Adão e Eva em estado de inocência, cheios de dons naturais e sobrenaturais. Eles tinham a graça santificante, a amizade com Deus, dom da imortalidade, dom da integridade, ou seja, a ordem perfeita entre a razão, as emoções e o corpo. A prova dada por Deus, o comando de não comer o fruto proibido, não era um capricho, era uma prova de confiança, de reconhecimento sobre a soberania divina, da soberania divina. Mas Adão e Eva, tentados pelo demônio, quiseram ser como deuses. Isso está em Gênesis, né? Ou seja, querer autonomia moral absoluta, definir por si mesmos o bem e o mal. Este é o núcleo do pecado original: soberba e desobediência. As consequências para eles: com o pecado, Adão e Eva perderam os dons de Deus que Deus havia dado. Perderam a graça santificante, a harmonia interior, se rompeu, o corpo se tornou corruptível, a morte entrou no mundo. Como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. A alma se feriu profundamente. As consequências para nós: um estado de natureza decaída. Aqui é onde muita gente se confunde. Nós não herdamos a culpa pessoal de Adão, porque a culpa é um ato da vontade e cada pessoa só é responsável por seus próprios atos.
O que herdamos é a privação da graça que ele perdeu. Ou seja, nós nascemos sem a graça santificante que Deus havia dado à humanidade na criação. Santo Tomás explica assim: o pecado original é a falta de justiça original transmitida por geração. Então, o pecado original é uma condição, não um ato, uma ausência da graça, não uma ação nossa, e uma ferida na natureza, que faz com que nasçamos inclinados ao mal, concupiscência. Ou seja, né, a concupiscência. Por isso, a igreja ensina que o batismo remove o pecado original, desenvolvendo a graça santificante, mas não remove a concupiscência, a inclinação ao pecado. As 4 feridas da alma pelo pecado original. Santo Tomás descreve 4 feridas deixadas pelo pecado original: ignorância, dificuldade de conhecer a verdade; malícia, fragilidade da vontade; fraqueza, dificuldade em fazer o bem; concupiscência, desordem dos apetites sensíveis. É por isso que o mundo está como está. A queda desestruturou a humanidade inteira. Mas agora o mais importante: Deus não abandonou o homem. Mesmo depois do pecado, Deus promete imediatamente um Salvador. É o famoso proto-evangelho, a primeira notícia do evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa descendência é Cristo. E a mulher é Maria. A igreja ensina que essa mulher, tratada em Gênesis, nesse trecho, é Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então, o pecado original revela a grandeza da misericórdia de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Como é dito em Romanos. Então, resumindo, Adão e Eva pecaram por soberba e desobediência, perderam a graça e todos os dons concedidos por Deus. Nós nascemos privados dessa graça, isto é, o pecado original. Ele causa ignorância, concupiscência e desordem interior. O batismo restaura a graça, mas não elimina a inclinação ao mal. Deus promete desde o princípio um Redentor, Jesus Cristo. Então, a gente fecha esse episódio, essa aula. E na próxima, a gente vai tratar... Claro, também só fazer um comentário sobre os comentários. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que a gente responde na próxima aula. Mas na aula 4 a gente vai tratar da promessa de salvação e da antiga aliança, né? Como Deus preparou o seu povo, os profetas, as profecias e tudo mais. Tá bom? Enfim, então é isso. Espero que tenham gostado, que estejam gostando dessa série de aulas, né? E até a próxima. Fiquem com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei.